Só continuando aí, né? Nossa partezinha aí. Na página 77, né? Você tem aí a Pérola das Antilhas. Essa região, a região da República Dominicana, do Haiti, região de Cuba, né? Essa região, Porto Rico, nessas ilhas aí, essa região é chamada Antilhas, né? Essa região é conhecida como as Antilhas, né? As Antilhas, né? Ilhas. Né? Então o que é que tem aí? Você tem a Pérola das Antilhas, né? Essa denominação ela vai acontecer principalmente no final do século XVII e início e século XVIII. Por quê? Porque o Haiti ele vai produzir tanto açúcar, mas tanto açúcar, que ele vai ser conhecido como a Pérola das Antilhas. Ele era o maior, passou a ser naquele momento um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Tanto, gente, que é aí que surge não só a diminuição da produção do açúcar brasileiro, do lucro do açúcar brasileiro, porque o Brasil vai ter duas concorrências. Na verdade, a historiografia tradicional fala da concorrência para o açúcar português, ele fala da concorrência do açúcar holandês, né? Todo aquele processo da invasão holandesa, da expulsão dos holandeses, a produção do açúcar pela beterraba, mas também a gente não pode esquecer da concorrência do açúcar do Haiti, né? Aqui está falando, ó, toda a riqueza da França, 25% de toda a riqueza da França vinha do Haiti, da ilha de São Domingos, né, do Haiti. Então, dessa produção de açúcar. Lembre que o açúcar era muito valorizado nesse período, né? O açúcar era chamado de ouro branco. O açúcar era tão valorizado, mas tão valorizado, que vinha lá como é que eu posso dizer, nos atestado de óbito não, nos testamentos, né? Sumiu a palavra da cabeça. Nos testamentos vinha lá tantos quilos de açúcar para fulano, imagine, né? Você hoje em dia vai receber uma herança lá, 2 quilos de açúcar. Seria maravilhoso, né? Naquela época era muita coisa, né? Hoje não, hoje 2 quilos de açúcar dá menos de 5 reais. Né? Mas assim, essa questão, o açúcar era considerado ouro branco, não era qualquer pessoa que tinha açúcar, né? Não é como hoje aqui em casa, você chega lá, bota café, bota 3 colheres de açúcar. Se fosse naquela época, nossa senhora, 3 colheres, meu menino, você tá gastando dinheiro, né? Hoje não, hoje o quilo do açúcar é 2 reais, né? Eu comprei ontem, acho que foi 2 reais, né? Então, mas 3 reais, né? 3, tá ficando caro. Mas o açúcar era muito valorizado, era considerado ouro branco, né? Então o Haiti, ele produzia nesse período aí, final do século XVII, início do século XVIII, né? O Haiti produzia 25% de toda a riqueza da França. Imagine o que significa isso. Então o Haiti, ele é chamado aí pelos europeus na época de a Pérola das Antilhas. De que vivia? Qual era o grande lucro que a França tinha com o Haiti? Logicamente, produção do açúcar, né, que grande parte desse lucro ficava para a França, que era a metrópole do Haiti. Lembre lá do Pacto Colonial, o Haiti só poderia comprar e vender para a França, que era a sua metrópole. É isso que fala o Pacto Colonial, né? E logicamente que também com tráfico de escravos. Os franceses ganharam muito com o tráfico de escravos. Vender escravos da África, trazer para o Haiti e vender gerava muito lucro para os franceses. Então o tráfico de escravos também gera muita riqueza para a França, né? Outra coisa importante aqui, gente, se vocês analisarem aqui, olha bem essa imagem aqui, ó. Não tá dando para ver direito na imagem, mas vocês têm um livro em mãos aí, dá uma olhadinha nessa imagem, que vocês vão ficar um pouco abismados aí com essa composição social do Haiti. O Haiti tinha aí, ó, 8%, né? 8% ali eram de brancos, né? 40 mil brancos. Olha só essa estimativa. De 520 mil habitantes, isso no século XVIII. 520 mil habitantes no século XVIII, na ilha de São Domingos. 520 mil habitantes. Olha os números. 40 mil eram brancos. 28 mil eram mulatos livres, ou seja, a mistura aí de haitiano com francês livres, né? E 452 mil africanos escravizados. Gente, 87% da população no Haiti nesse século XVIII era de escravos. Você imagina 87% da população de uma ilha de 520 mil habitantes, 457 mil
eram escravos africanos. Isso é muito, mas muito, né? Ou seja, era uma ilha composta basicamente por escravos. É por isso que vai haver uma revolução escrava. Lógico, eles são maioria, eles são 87% da população, né? Se juntar 87% da população, toma o país. E foi isso que os escravizados fizeram, tomaram o Haiti. Foi a maior revolução escrava que teve em uma colônia europeia, né? Tomando o Haiti e se tornando independente, certo? Então, esse é o contexto, né? Então, a base da sociedade haitiana era os escravizados, 87%, e é aí que vai gerar, logicamente, Rapidamente aqui, vamos passar, né? Página 7 e 8. Você tem na página 7 e 8, dá uma olhadinha aí. Na página 7 e 8 você tem assim, a abolição da escravatura, né? A primeira grande revolta contra os colonizadores aconteceu em 1758, ou seja, século XVIII, né? Liderados por François Mackendal, os escravos rebelaram-se, mas acabaram vencidos, o que aumentou a tensão com os latifundiários, ou seja, a minoria venceu porque tinha mais armas, logicamente, né? Por mais que você tivesse uma minoria latifundiária ali, essa minoria tinha mais poder armamentístico do que os escravos. Escravo não tem armas, né? Escravo não tem condições de ter armas. Eles improvisam armas. Por isso que nessa primeira revolta escrava, os latifundiários acabam vencendo, né? Mas as tensões continuam, certo? Como a ilha era controlada e administrada pela França, os reflexos da Revolução Francesa foram intensos. Os ideais libertários franceses intensificaram a luta pela independência, as ideias iluministas. Lembrem que as ideias iluministas influenciaram o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Revoltas como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, foram influenciadas pelas ideias iluministas, e o Haiti não é fora disso. O Haiti é colônia da França. Lá na França está acontecendo o quê? Revolução Francesa, que vai influenciar no Haiti, logicamente, né? O segundo grande levante ocorreu em agosto de 1791, quando milhares de escravos desencadearam uma insurreição armada, incendiando plantações e cidades, massacrando parte da população branca da ilha. Eles foram duramente reprimidos pelo governo colonial, mas a revolta não foi contida. Ou seja, gente, 87% da população acordou e decidiu tomar o país. Quando isso acontece, é impossível de dominar. Ou seja, vocês ouviram aí que eles mataram grande parte da população branca do país, né? Ou seja, é 87% da população, é muita gente, né? Então você tem... Em 1792, os escravos e começaram a pressionar o governo francês a conceder direitos civis e políticos a todos os colonos, independente da etnia. Ou seja, começa a se reivindicar direitos, né? Coisa que a Revolução Francesa já fazia, coisa que o Iluminismo pregava. Então o Haiti está indo na onda da Revolução Francesa, da revolução da sua metrópole, certo? Beleza? A gente volta com o restante do assunto, página 7 e 8... e página 7 e 9 pra gente ver aí esse finalzinho, beleza?